Olá, pessoal! Estamos aqui então para mais uma aula de física com vocês novamente. Sou o professor Bruno e hoje eu quero falar com vocês sobre oscilações e ondas. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá ok? Então hoje eu vou estar trazendo para vocês a primeira parte dessa aula e lembrando que é sempre importante vocês terem em mãos um caderno, uma folha de papel com lápis, caneta, para fazerem as anotações que julgarem necessárias, tá ok? Então, à medida que a aula for sendo desenvolvida, sempre que necessário, façam as devidas anotações, tá? Então, pessoal, vamos começar falando o que são as oscilações, então, gente. As oscilações nada mais são do que movimentos repetitivos. São movimentos que, a partir de um intervalo de tempo específico, eles tendem a se repetir. E esses movimentos repetitivos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Nós podemos citar vários exemplos para vocês. Podemos citar, por exemplo, uma criança brincando em um balanço, o movimento de rotação da Terra, que determina o dia e a noite, ou o movimento de translação da Terra em torno do Sol, que determina o ano. Todos esses são movimentos repetitivos e periódicos, que se repetem em intervalo de tempo. O que acontece, pessoal? Eu quero que vocês confiram agora comigo aí na imagem. Esses movimentos e outros que existem na natureza, eles são movimentos que acontecem em torno de padrões. Esses padrões eles são descritos através dessas duas funções que vocês podem ver aí na imagem que eu estou destacando aqui para vocês agora. Em cima a função cosseno e embaixo a função seno. Essas funções, na matemática, são chamadas de funções harmônicas. Sendo assim, os movimentos na natureza que obedecem essas funções são chamados de movimentos harmônicos. Então, todo movimento oscilatório ele pode ser descrito com essas funções. E aí, daí nós temos a terminologia movimento harmônico simples. Todo movimento harmônico, ele é periódico, ele é oscilatório. O que significa? Quando eu falo periódico, eu quero dizer que esse movimento ele tende a se repetir em intervalo de tempo. Pode ser a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, a cada 5 minutos e assim sucessivamente. E aí nós temos então a definição de período, que é o tempo necessário para se completar uma oscilação, e a frequência, que é a quantidade de oscilações realizadas em uma unidade de tempo. Por exemplo, um determinado movimento pode acontecer de ter 2 oscilações em 1 segundo, 3 oscilações em 1 minuto, e assim segue, e assim sucessivamente. E quando eu falo que o movimento harmônico ele é oscilatório, eu quero dizer que ele tende a se repetir em torno de um ponto de equilíbrio. Então, eu queria que vocês continuassem acompanhando aí nas imagens, que eu vou dar alguns exemplos. Observe aí nessa primeira imagem, nesse primeiro exemplo, que nós temos aí o movimento circular e o movimento oscilatório. E se vocês observarem nesses dois pontos centrais aí de azul que estão subindo e descendo, a gente vai perceber que o movimento circular e o movimento oscilatório, eles têm bastante em comum. Na verdade, eles são semelhantes. Tudo depende do ângulo que você os enxerga, tá ok? Seguindo, então, nós temos aí a vibração de uma mola. Note que o movimento dessa mola, ele é um movimento repetitivo. E à medida que ele acontece, ele gera um padrão oscilatório, que é descrito pela função seno ou cosseno, que foi relatada no exemplo anterior, ok? Outro exemplo, o movimento de um pêndulo. Note que esse pêndulo ele tem um movimento repetitivo em torno de um ponto de equilíbrio. E se a gente fizer uma comparação com o movimento oscilatório do lado direito, a gente vai perceber que eles têm muito em comum. À medida que esse pêndulo ele tende a oscilar, ele vai gerando movimentos repetitivos que podem ser descritos por uma função semelhante à que está do lado direito que vocês estão observando aí, certo? Então, outro exemplo, uma pessoa montando em um cavalo. Perceba que você vai ver aí um movimento repetitivo. Ou uma criança em um balanço, como foi falado no início da aula, e uma pessoa pulando corda. Nesse caso da pessoa pulando corda também,
você vai perceber o seguinte, que é um movimento que ele tende a se repetir com o passar do tempo. Ambos são exemplos de oscilações, certo? Vamos agora, então, para as características. Pegando, então, nossos exemplos, que são descritos pelas funções seno ou cosseno, a gente vai ter, então, esse padrão oscilatório, segundo o que está descrito nas funções. Vamos, então, para as características. Primeiro, o que é amplitude? A amplitude representa a oscilação máxima desenvolvida no decorrer desse tempo, no decorrer desse fenômeno. Então, dentro da amplitude, nós vamos ter a altura máxima, chamada de crista, e o ponto mínimo, chamado de vale. Então, na amplitude, nós temos para uma amplitude o ponto máximo, que chamamos de crista, que vocês podem observar aí na ilustração, e nós vamos ter o ponto mínimo, chamado de vale. O que é o período? Lembra que eu falei para vocês que o período é o tempo necessário para uma oscilação completa? A gente também pode dizer que o período é o tempo necessário, ou o intervalo de tempo correspondente a duas cristas ou dois vales, como vocês estão vendo aí na imagem. E também temos o comprimento de onda, que nada mais é do que a distância entre duas cristas ou dois vales, representado pela letra grega lambda, que é essa letra aqui que eu estou destacando para vocês agora, que geralmente é medida em metros, mas também pode ser medida em centímetros, milímetros, dependendo, obviamente, da situação, certo? E aí, temos também o pêndulo de Foucault. O que foi o pêndulo de Foucault? O pêndulo de Foucault foi um aparato experimental onde foi fixado um pêndulo em um monumento situado em Paris. Para a gente entender um pouco a intenção desse aparato experimental, eu preciso retornar um pouco a uma discussão bem antiga em torno do sistema geocêntrico e heliocêntrico. Lá na primeira série, foi falado para vocês que haviam duas visões de mundo muito importantes, que era o sistema geocêntrico, o qual defendia a ideia de que a Terra ocupava o centro do universo, a Terra ficava fixa, imóvel, e em torno da Terra giravam os planetas, o Sol, e todo o universo tinha a Terra como centro. E aí, nesse aparato experimental desenvolvido pelo físico e astrônomo francês Jean-Bernard Léon Foucault, o que percebeu-se? Que, através desse aparato experimental, ele conseguiu comprovar que a Terra ela tem um movimento de rotação. Como que ele fez isso? Ele fixou, como eu falei para vocês, um pêndulo em um monumento localizado em Paris, e esse pêndulo ele podia se movimentar, ele tinha liberdade para oscilar em qualquer direção. Como vocês podem perceber aí na imagem. À medida que esse pêndulo ele oscilava, obviamente a Terra ela continuava seu movimento de rotação. E aí o que as pessoas então poderiam perceber a partir do momento em que esse pêndulo ia oscilando? À medida que a Terra realiza seu movimento de rotação, o pêndulo ele tende a oscilar em direções diferentes. E aí o fato de esse pêndulo ele oscilar em diferentes direções nos leva a concluir então que é a Terra que está em um movimento de rotação. Então, qual foi a importância desse aparato experimental? Através do pêndulo de Foucault, percebeu-se o quê, pessoal? Que a Terra, de fato, ela tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, certo? Vamos agora, então, para o nosso exercitando. Vamos, então, ler a questão atentamente. O que é que diz a questão, pessoal? Acompanha comigo aí. Analise as afirmações a seguir. Então, nós temos 4 afirmações. Dentro dessas 4 afirmações, nós vamos ter que analisar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. E, a partir dessa análise, nós vamos responder a pergunta abaixo. Certo? E qual é a pergunta? Das afirmações, quais são as verdadeiras? Então, vamos começar. Afirmação 1. O período representa o tempo necessário para se completar uma oscilação. Então, a gente pode perceber aí que essa definição dada de período está correta, verdadeira. Afirmação 2. A frequência representa o tempo necessário para se completar uma oscilação. Perceba que a definição de frequência está errada, porque a frequência
Na verdade, ela representa a quantidade de oscilações que são realizadas em um determinado intervalo de tempo. Logo, a afirmação 2 ela é falsa. Afirmação 3. O arranjo experimental do pêndulo de Foucault mostrou a veracidade do sistema geocêntrico. Na verdade, o pêndulo de Foucault ele mostrou o quê, pessoal? Que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. E o sistema geocêntrico defendia uma visão em que a Terra ocupava o centro do universo e ficava de forma estática. Logo, a afirmação 3 é falsa. E a afirmação 4, que diz que o pêndulo de Foucault, esse arranjo experimental, chamado pêndulo de Foucault, ele mostrou a veracidade do sistema heliocêntrico. Sendo assim, se ele mostrou que a Terra se movimenta, tem um movimento em torno do seu próprio eixo, então essa conclusão desconstruiu o modelo geocêntrico e, de certo modo, é um ponto favorável para o sistema heliocêntrico. Sendo assim, a afirmação 4 ela é verdadeira. Logo, pessoal, quais são as afirmações verdadeiras, que é o que está se perguntando? A afirmação número 1 e a afirmação número 4. Sendo assim, alternativa certa, letra D, ok? Então, pessoal, estamos chegando agora ao final da nossa aula. Agradeço a vocês pela atenção e eu deixo como sugestão de pesquisa para que vocês façam uma pesquisa, e aí agora é importante vocês anotarem no caderno, façam uma pesquisa sobre as medidas de proteção presentes nos prédios contra os abalos sísmicos. Então aí, faça uma pesquisa no seu caderno sobre o que são os abalos sísmicos, como eles funcionam e quais as medidas de prevenção que existem em alguns prédios em relação a esses abalos sísmicos. Como que os prédios fazem, então, para se precaver em relação aos terremotos, aos abalos sísmicos, ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Não esqueçam de acessar os demais conteúdos presentes na plataforma Eduque. Fique com Deus e até a próxima!